Então vamos falar um pouquinho dos fundos de investimento no Brasil, o que de fato muda com essa PL? Legal, vamos lá, Valtinho. Então, a lógica aqui do PL para os fundos locais, os tais dos fundos super ricos, como você bem falou, né? É para quem tem geralmente pelo menos 10 milhões de reais. Por quê? Porque o custo de manutenção de um fundo desse é muito mais alto. Até a offshore, mesmo sendo um produto fora, ela é mais barata de manter do que o fundo local. Esse fundo local, por conta dos custos, 10 milhões de reais. Por isso que são os fundos super ricos. E qual que foi a ideia do PL? Muito parecida com a ideia da offshore. É você passar a criar uma tributação automática. E aqui, a ideia do governo, ela não criou nada de novo, né? O que ela fez? Ela simplesmente está impondo o regime de come-cotas também para os fundos fechados. Porque como é que funcionava até hoje? Né? Para quem está nos ouvindo, o fundo ele pode ser constituído como um fundo aberto ou como um fundo fechado. Fundo aberto é aquele fundo de varejo, qualquer um pode entrar na sua plataforma, vai lá e investe 1.000, 2.000, 15.000, 50 mil reais, quanto quiser. O fundo fechado é um produto geralmente exclusivo para uma pessoa ou para uma família e que só ela ali vai ter direito a acessar, colocar dinheiro e tirar dinheiro. Então, nos fundos abertos, que são esses de varejo, tem o tal do come-cotas, que todo mundo que está nos ouvindo conhece bem, aquela tributação automática lá nos últimos dias de maio e novembro de cada ano. Come-cotas não tem até hoje nos fundos fechados. Qual que foi a ideia do governo? Só um parênteses aqui. Esse come-cotas nem tinha antes de 2004 também. Ele foi... É que hoje é normal ter. Quando a gente fala, não, come-cotas sem todo fundo, não tem fundo exclusivo. Mas em 2004 não tinha nenhum, né? Daí o Lula deixou de fora os fundos exclusivos e colocou em todos os outros. E agora ele quer colocar os outros. Exatamente. Porque acho que eles viram que o volume de investimento nesses fundos fechados ficou muito grande. Perfeito. Eu vi recentemente, eu não lembro qual é o número, não sei se você tem de cabeça, mas o volume que brasileiros têm investidos em fundos fechados é realmente um número considerável. Não tem de cabeça. Né? Então, assim, pensa o lucro, né? Segue a mesma lógica, o dinheiro está investido dentro do fundo, enquanto o cotista não resgata ou não amortiza, na verdade, porque o fundo fechado só faz amortização, não tem pagamento de imposto. Ou seja, é o tal do diferimento. É o tal do diferimento. E aí o governo falou, não, chega, acabou essa palhaçada, né? Vocês ficarem aí ganhando dinheiro e não pagar imposto, vai ter o come-cotas igual para todo mundo, e não interessa se seu fundo é aberto, se seu fundo é fechado, vai ter para todo mundo. Então, de modo geral, essa é a sistemática. Os fundos fechados agora, de modo geral, vão ter o come-cotas igualzinho lá no último dia de maio e no último dia de novembro. Aqui, diferente do offshore, o cotista não precisa fazer nada, né? Porque o administrador que faz a apuração do rendimento e paga o come-cotas, só vai diminuindo o valor ali do patrimônio do fundo e segue a mesma tributação, né? Fundos de longo prazo, come-cotas 15%, e fundos de curto prazo, que são um pouco mais incomuns, 20% come-cotas. Mas tem exceções, né? E eu acho que é nesse ponto que o PL acaba ficando interessante. Eu acho que é esse tipo de movimento e alternativa que as pessoas vão considerar. O que o PL deixou de fora dessa sistemática? Ou seja, fundos que não vão estar sujeitos a come-cotas, que vão continuar sem ter come-cotas. São 4 fundos principais. Fundo de investimento em ações. Que já não tinha come-cotas e permanecem sem come-cotas. E que tem uma lógica, né, por trás disso. A gente sabe que a ação é um investimento super volátil, então você pode ali num determinado semestre ter um baita ganho, o governo vai lá, come um pedaço, no semestre seguinte o negócio despenca e você pagou um imposto sobre um lucro que não se materializou. Perfeito. Né? Então a gente veria muitos casos de pessoa perdendo dinheiro, mas que pagou imposto. Então o fundo de ações o governo preferiu deixar de fora. FDIC, né, que eu acho que aí a lógica talvez seja um pouco diferente. Não é exatamente pela volatilidade, mas talvez pela falta de liquidez dos ativos. Né? São direitos creditórios. Direitos creditórios. O FDIC é um fundo que vai investir primordialmente em direitos creditórios. Né? Então, ele compra ali créditos que vão se materializar um dia, com deságio, né, com desconto, para receber lá na frente por um valor maior. Perfeito. Esse crédito, exatamente por ser algo que só vai se materializar lá na frente, não tem liquidez. Então, ia ser muito difícil o FDIC conseguir pagar o come-cotas, né? Inclusive, esse foi um ponto de muita discussão, porque na primeira medida provisória, a tal da 1184 que eu falei, que foi a primeira do governo nesse ano de fundo, o FDIC não estava lá excepcionado. Então, as pessoas com o FDIC falaram, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque o FDIC é um instrumento que não tem liquidez e como é que eu pago o come-cotas? Aí, depois de muita discussão com o mercado, excepcionaram o FDIC, né? Aí a terceira coisa é o FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações,
que é para investimento, por exemplo, em private equity, né, coisa do tipo, também sem come cotas, tributação só quando o cotista resgatar. E aqui acho que é a mesma lógica do investimento, né? Um investimento, desculpa, é a mesma lógica do FDIC. Tá. Um investimento em private equity não tem liquidez. Você faz um investimento ali para realizar em 5, 7, 10 anos. Pô, como é que você vai pagar come cotas sobre um investimento numa empresa que você não está tirando dinheiro? Perfeito. E a quarta exceção, os ETFs de renda variável. Tá? Certo, que já também não tinham. Que já não tinham, exatamente. E aqui uma tecnicidade do projeto. Esses, dos 4 fundos que eu falei, o FDIC, o FIP e o ETF, só não vão ter o come cotas se eles forem considerados com o que o PL está chamando de entidade de investimento. O que é uma entidade de investimento? Ele tem que ter uma gestão profissional em que esse gestor tem discricionariedade na hora de investir e desinvestir. Qual que é a lógica? Não pode ser aquele fundo que o próprio cotista manda e desmanda. Perfeito. Porque esse é como se fosse algo que é própria propriedade do cotista. Então, esse fundo que o cotista manda e desmanda, esse vai estar no come cotas. Tá? Então, acho que isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. Principalmente, a gente sabe que tem gente que tem FIP, mas que é um FIP para deter participação em própria empresa da pessoa, tal. Esse provavelmente vai ter o come cotas. Perfeito. E aí tem uma coisa interessante de a gente falar sobre tributação aqui. Então, esse come cotas, na grande maioria dos casos, que são investimentos de longo prazo, vão pagar 15%. A partir de agora, como a gente tem lá no offshore, a pessoa tem uma faculdade de pagar, ou seja, uma opção da pessoa antecipar e pagar aqueles 8%, atualizar pelo dólar de 31/2/2023, que nem você comentou, né? Eles não querem ter uma discussão contencioso ali para isso. Mas pelo que eu vi, não funciona da mesma lógica nos fundos exclusivos, ou seja, aquelas pessoas que construíram fundo exclusivo lá em 2000 e bolinhas, 2004, quando entenderam que haveria come cotas em fundos normais e fundos fechados foram deixados de fora e construíram, estão com um lucro gigante acumulado. Essas pessoas também vão ter a possibilidade de não pagar sobre estoque de lucros acumulados, como acontece na offshore, ou esses serão obrigados a pagar? Exatamente, Val, é diferente. O fundo local recebeu um tratamento diferente. Então, como a gente falou na offshore, o governo não quis o contencioso, não está obrigando a pagar o imposto até 31 de dezembro de 2023. Para os fundos locais, não. Como que está funcionando? Vai ter que apurar todo o lucro, o rendimento acumulado dentro do fundo até 23, e a regra é a seguinte: pagaria 15% sobre isso até maio do ano seguinte. Obrigatório. Não tem opção de não pagar. Perfeito. Mas, para talvez evitar a discussão e até com viés arrecadatório, o que o governo fez? Olha, quem quiser antecipar essa tributação, em vez de pagar em maio, começa a pagar agora em dezembro, vai ter a mesma redução de 15 para 8, assim como na offshore. Inicialmente foi 6, depois aumentaram para 10, chegaram no meio termo 8. Tá? Então aqui, eu acho até que a decisão é um pouco mais fácil, né? Porque o cotista desse fundo de investimento vai falar: ou eu pago 8 agora em dezembro, ou eu pago 15 em maio. Perfeito. Então, por uma diferença aí de 5 meses, você está reduzindo quase pela metade teu imposto, né? Aqui pode gerar algum contencioso? Acho que até pode. Acho que vai ter gente entrando na justiça e falando exatamente o que você falou. O governo mudou a regra no meio do jogo, porque até hoje eu não tinha que pagar, estava expresso lá que o fundo não paga imposto. Vem o governo e cria uma regra querendo tributar de forma retroativa esse lucro que não estava sujeito a imposto. Na minha opinião, isso é o pior do que passou, assim, de querer tributar o estoque obrigatoriamente, diferente do que acontece no offshore, que é uma opção sua tributar ou não. Foi uma lógica diferente do governo aqui. Então, a gente falando aqui de fundo exclusivo, a pessoa pode ir lá, pode pagar esse imposto. E daí a gente começa a pensar algumas coisas, né? Por exemplo, poxa, eu sou obrigado a pagar. Será que então faz sentido eu manter um fundo exclusivo? Porque aí a gente começa a entrar na parte de rentabilidade, talvez, né? Porque assim, o fundo exclusivo, assim como o offshore, mantém todos os benefícios de governança, sucessórios, mas no que tange a tributação, e aí, gente, quando a gente está falando de alocação de recursos
normalmente no mercado financeiro, não é sempre, mas normalmente há uma correlação muito clara entre risco e retorno, ou seja, se você busca um retorno maior, normalmente você é obrigado a tomar você quer um retorno maior, você é obrigado a tomar um risco maior, e aí existem algumas formas de você evitar isso. Uma das formas é você ter um custo menor. Porque quando você tem um custo menor, você aumenta a rentabilidade, porque você paga menos, mas não porque você toma mais risco. E pagar menos imposto dentro da lei é um ótimo artifício para você diminuir, aumentar retorno sem aumentar o risco, né? Então, quando a gente fala de diminuir o custo, um fundo exclusivo, como você bem mencionou antes, são para pessoas que têm um patrimônio acima de 10, não porque você tem que ter 10, mas porque os custos que envolvem esse fundo acabam ficando pesados com um patrimônio menor. Você tem que pagar custodiante, você tem que pagar o gestor, você tem que pagar a CVM, você tem que pagar a auditoria independente. Então você tem uma série de custos aqui que você tem que arcar. E agora você vai ter o Come Cotas. Então o grande benefício era, poxa, na parte que tange a rentabilidade, eu não pago imposto, estou diferindo, esse valor vai sendo arrecadado, vai sendo rentabilizado ao longo do tempo, juros compostos, e agora a gente perde esse benefício. Então, poxa, será que vale a pena? Né? Então, um pouco da nossa experiência, o que a gente tem feito. Algumas famílias, a gente tem optado por encerrar o fundo exclusivo. Óbvio que não necessariamente é o caso de todas as pessoas, mas quando você vê as possibilidades que você tem investindo diretamente na pessoa física, de novo, na parte de risco e retorno, acabam sendo mais interessantes. Você consegue ter o mesmo nível de rentabilidade ou maior muito mais por um fato que está acontecendo agora no mercado, e reduzir o risco, né? Porque você tem um custo menor. Então, acaba fazendo sentido. Você tem outras opções de investimento, além de diversos investimentos que são isentos na pessoa física. Então, na parte da gestão de recursos, vale analisar, se não é o caso, de encerrar esse fundo. Uma coisa importante, né? Acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre datas, porque aí a gente tem um pouco mais de pressa no fundo exclusivo, porque alguma coisa que a gente precisa optar, a data de corte para saber se vai pagar o Come Cotas ou não é agora, dia 30/11, né? Que eles fixaram. E para você avisar o seu administrador, você precisa fazer isso quanto antes, porque senão você vai pagar os 15% lá. E tem uma possibilidade de pagar a mesma coisa que a offshore, que esses 8% agora. Né? Então, eu acho que o pessoal que está assistindo a gente, dá uma cutucada ali na sua administradora, no seu gestor para fazer esse meio de campo, no seu family office, porque você vai ter que optar. Né? Então, se você vai permanecer com esse fundo ou não, é no-brainer, né? Que nem que você falou. Vai pagar 15%? Ou vai pagar 8%. E outro ponto importante também é liquidez. Alguns fundos, por exemplo, você tem um fundo exclusivo de ações, é importante que você tenha liquidez para conseguir pagar, porque você vai pagar lá em parcelas. Né? Então, se escolheu esses 8%, você vai começar a pagar dezembro, janeiro, fevereiro e março, e aí a parcela de dezembro, né, de lucro, se tiver lucro, pagaria junto com o Come Cotas lá normal em maio. Se não, você vai pagar, não falar nada, você vai pagar só lá os 15% em maio, uma única parcela, ou em 24 parcelas, mas aí vai ser corrigido pela Selic. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado.